A palavra diz que aquilo que nós precisamos fazer para sermos cheios do Espírito é pedir. Nós precisamos buscar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Você foi selado. Você tem a marca. Mas não pare por aí. Não se contente com o raso na sua relação com o Pai. Peça por profundidade. Peça para ser cheio. Entregue o controle da sua vida a Ele. Alimente ao seu espírito. Ande pelo Espírito. E assim, de forma alguma, vocês satisfarão os desejos da carne. Amém. Boa noite, igreja. Bom, nós temos sido confrontados nessa noite com relação ao Espírito Santo. Eu acho que isso ficou bem claro nesse momento. Então, antes da gente começar, eu gostaria de brevemente orar com você, te convidar a reclinar a sua mente, o seu coração, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, que a gente se coloque agora num espírito de oração para buscar entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer revelar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença enquanto Tua igreja, Pai. Enquanto Teus filhos, Senhor. Para que compreendamos, Pai, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Para que entendamos aquilo que o Teu Espírito quer fazer no nosso meio e nos nossos corações. Que o Senhor tenha total liberdade, Pai, aqui nesse lugar. Que o Senhor tenha total liberalidade, Pai, para falar, para fazer aquilo que o Senhor quiser. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como a Vanessa falou aqui no começo, nós demos início a um novo discipulado. Empoderadas pelo Espírito Santo de Deus, módulo avançado. Aquelas que estiveram conosco no semestre passado sabem que a gente teve um outro discipulado sobre o Espírito Santo, o Empoderadas pelo Espírito Santo. E agora, nesse semestre, como esse é um assunto muito vasto e que a gente nunca pode dizer que já estudou o suficiente a respeito, nós iniciamos uma nova turma, iniciamos um novo ciclo para que a gente possa entender tudo aquilo que a palavra diz a respeito do Espírito Santo. Anderson, você não quer ficar aqui comigo, não? Então, a gente iniciou esse novo ciclo, a gente iniciou esse novo momento. E para a gente poder compreender isso tudo, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Em Efésios 5, a gente vai ler o 17 e o 18. Efésios 5, 17 e 18. Vamos lá? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma prerrogativa e é uma necessidade na vida dos crentes. O termo aqui escrito nesse texto, enchei-vos do Espírito, no grego se traduz como plesrout. Ele é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. A partir do momento em que nós nos tornamos filhos por adoção, a partir do momento que nós nos declaramos crentes, nós somos submetidos a uma ordem. Enchei-vos do Espírito. E ser crente não te dá a possibilidade de ser mais ou menos cheio. Ser crente não te dá a possibilidade de apenas saber que o Espírito Santo existe dentro de você, mas não entregar completamente esse banco aqui, ó, o banco das decisões na mão do Pai. A partir do momento em que você se torna crente em Cristo Jesus, você recebe a ordem de ser cheio do Espírito. Você recebe a ordem de entregar tudo nas mãos do Pai. No texto nós temos uma escolha.
aqui são apresentados dois caminhos. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou você se embriaga com vinho, ou você é cheio do Espírito. Aqui não são apresentados dois caminhos, como se eu pudesse andar pelos dois, como se eu pudesse deixar um pé de um lado e o outro no outro, de forma simultânea. Mas aqui são apresentados dois caminhos pelos quais eu não posso andar ao mesmo tempo. Aqui me são apresentadas duas vertentes que de forma alguma se cruzam. Se embriaguem com vinho ou se encham do Espírito. E a gente pode entender aqui nesse momento que existe um confronto. Que existe sempre uma luta. E eu queria ir com vocês para Gálatas 5:16. Eu queria que vocês abrissem, por favor. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. No primeiro texto que a gente leu, e como eu falei, a gente tem dois caminhos, que nunca se cruzam. E aqui nesse texto de Gálatas, a gente percebe que existe uma batalha travada no nosso interior. E que existe sempre essa luta da carne contra o espírito. E nós somos sempre apresentados a duas escolhas: nos embriagar com vinho ou nos encher do espírito. E eu queria que você entendesse esse embriagar com vinho como se fosse tudo aquilo que representa o pecado na sua vida. Se embriagar com vinho é escolher o caminho que faz com que você obedeça a sua carne e que você dê a vitória dessa guerra à sua carne. Então a luta travada da guerra da carne contra o espírito se dá nesse sentido. Aqui diz que se a gente andar de acordo com o espírito, de forma nenhuma a gente vai satisfazer os desejos da carne. Mas a recíproca também é verdadeira. Se a gente anda de acordo com o que a carne diz, e se a gente faz aquilo que a nossa carne clama, isso significa que de forma nenhuma nós estamos sendo guiados pelo Espírito. É impossível manifestar as duas características ao mesmo tempo, entende? É impossível eu dizer que tenho o Espírito Santo dentro de mim, que eu entreguei completamente o controle da minha vida a Ele. Se ao fazer um rápido diagnóstico das decisões que eu tomo e daquilo que a minha vida aponta, dos frutos que eu apresento, eu consigo identificar claramente as obras da carne. Não há coerência. E nesse momento eu queria te perguntar como está o seu abastecimento com relação a essa ordem. Quão cheio você está do Espírito a ponto de não satisfazer o desejo da carne? Enquanto filho de Deus que recebeu uma ordem, um direcionamento, quanto você tem cumprido esse direcionamento que o Senhor te deu? Você está mais ou menos abastecido? Um quarto do tanque cheio? Ou será que você está de fato se enchendo? Eu queria ler com vocês Efésios 1, do 13 ao 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Todos aqueles que ouviram o evangelho em algum momento das suas vidas e o receberam em seu coração e declararam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, foram selados com o Espírito Santo. Isso significa que você recebeu a marca de que você tem uma herança no céu. E o Espírito Santo, ele é a evidência, ele é aquilo que assegura a sua herança. Ele é aquilo que assegura e que te marca como selado, como salvo, como filho de Deus. Mas a verdade, a triste realidade é que existem pessoas que foram seladas pelo Espírito, mas que não permitem que o Espírito as encha e seja o Senhor de suas vidas. Existem pessoas que param no estágio do selo, que se contentam com serem seladas e não buscam a profundidade, que se contentam com receberem essa segurança, esse penhor, e não querem entregar nada mais.
e não querem entrar no nível mais profundo com o Pai. A triste realidade é que muitas vezes nós escolhemos parar no raso. Não podemos apenas ser selados sem buscar nos encher, sem buscar a plenitude que Ele pode nos dar. Tanto o vinho quanto o Espírito, como apresentado no texto, eles possuem a capacidade de mudar o comportamento de um ser humano, do indivíduo que se submete a eles. E Hernandes Dias Lopes, ele fala um pouco sobre isso. Que o vinho, de um lado, ele tira o controle, ele deixa sem freio. E o Espírito, por outro, ele faz o oposto. Ele dá controle, dá freio, dá o domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto. A gente tem sempre aqui papéis muito antagônicos. Eles produzem efeitos opostos. O vinho, o pecado, ele nos envolve. E cada vez que a gente se submete a uma condição de pecado, de forma intencional, como todo pecado é, mas quanto mais tempo a gente passa submetido nessa condição, quanto mais tempo a gente passa inerte nessa situação, sem procurar sair dela, nós perdemos o controle. Quanto mais tempo a gente se entrega a uma situação de pecado e não faz nada, não luta, não alimenta o nosso espírito para que consiga travar uma batalha, cada vez mais a gente perde o controle. Como o pecado faz. A guerra é travada e a gente tem duas escolhas. Eu já ouvi muitas vezes uma história que, por mais que não seja verdadeira, ela nos ajuda a ilustrar muito bem como isso funciona no nosso interior. E como que é essa luta, como que é essa batalha que ocorre dentro de nós. E a história é mais ou menos assim. Você tem dentro de si 2 leões. E leão é um bicho que, se você colocar, por exemplo, um macho com um macho, todo mundo sabe que vai brigar, que um vai contender com o outro e que não vai dar certo. Mas você possui dentro de si esses 2 animais. E todos os dias você tem a escolha de alimentar a um deles. Todos os dias você tem a escolha de dar um pedaço de carne para um ou para o outro. Eu não posso cortar meu bife no meio, dar metade do bife para um leão, que é o espírito, e metade do outro bife para o leão da carne. Eu não tenho essa opção. E aí, quanto mais você alimenta um desses leões, mais força ele ganha. Quanto mais você escolhe dar, fornecer nutrientes, fornecer alimento ao leão, mais probabilidade ele tem de ganhar essa guerra que existe dentro de você. E nós somos convidados a refletir, nesse momento, a quem nós temos alimentado dentro de nós. Quais frutos nós temos manifestado? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Porque a decisão de fortalecer um ou outro é nossa. E ela cabe somente a nós. A quem você tem buscado? Será que nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus em meio a isso tudo? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas em meio a essa guerra? E o que Deus planeja para nós, o que Ele nos aconselha a fazer em meio a toda essa dificuldade? E eu vou ler de novo o texto que eu li com vocês no começo, Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E logo em seguida ele vai falar para a gente que a vontade do Pai, que a vontade de Deus é que nós sejamos cheios. Você tem buscado isso? Ou você tem empenhado esforços para que isso se tornasse uma realidade na sua vida? Quando nós estamos interessados em alguma coisa, quando nós queremos muito alguma coisa, isso se torna visível. Nós apresentamos alguns sintomas de quem quer alguma coisa. Por exemplo, a gente começa a falar muito sobre o assunto. O tempo todo, em qualquer oportunidade, a gente começa a falar sobre. A gente pensa muito a respeito daquilo. E tudo que a gente pode fazer para alcançar, a gente faz. Quando eu era pequena, e aí vou me expor aqui nesse momento, mas tudo bem. Quando eu era pequena, eu era, digamos, um pouco insistente.
né, mãe? Eu era um pouco insistente com as coisas que eu queria, como qualquer criança normal, gente. Quando eu queria... Gente, ela falou aqui, ó, bem baixinho, mas eu ouvi, abre aspas, continua sendo, fecha aspas, mas tudo bem. E aí, quando eu queria alguma coisa, eu insistia muito, e toda vez que eu podia falar para minha mãe, eu falava, mãe, me dá, mãe, eu quero, mãe, por favor. E ela me imitando é muito engraçado, gente, mas eu não vou imitar, se vocês quiserem ver, depois vocês perguntem a ela. Mas eu era enfática, digamos assim, eu era enfática naquilo que eu queria. E ela estabeleceu uma regra lá em casa. Meline, toda vez que você quiser alguma coisa, e você me pedir, por favor, mais de 3 vezes, esquece. Não vou te dar. Então, eu podia pedir, apresentar meus argumentos, mas eu podia chegar ao 3º, por favor. Depois do 4º, não tinha mais nada, não ganhava mais nada, não podia nem pleitear o motivo pelo qual eu queria aquilo. E, gente, juro, eram sempre coisas muito válidas, motivos muito importantes, tá? Pelos quais eu batalhava naquela casa. Mas aí tudo bem, ela estabeleceu essa regra, não tinha muito o que eu fazer, eu obedecia. Às vezes eu chegava no quarto, por favor, aí eu já tomava, né, uma chamada. Mas são sintomas de quem quer algo. Quando nós estamos muito ávidos por alguma coisa, é assim que a gente faz, a gente é repetitivo, a gente é chato, a gente insiste. Será que quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a gente consegue identificar esse sintoma de quem quer muito alguma coisa? Será que a gente consegue enxergar essa insistência? Pai, eu quero ser cheia de Ti. Senhor, por favor, me enche do Teu Espírito. Fazendo uma rápida análise agora de si mesmo. Você enxerga isso em você? Aí você pode dizer, mas Melina, eu não sei como. Eu não sei o que fazer para me encher do Espírito. Eu não sei o que fazer para chegar nesse estágio. Eu não sei a quem pedir. Eu não sei como pedir. E a resposta para isso está em Lucas 11:11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A palavra diz que aquilo que nós precisamos fazer para sermos cheios do Espírito é pedir. Você já tentou? Mas eu não consigo. Toda vez que eu vejo essa batalha essa luta entre a carne e o Espírito, eu não consigo deixar o Espírito vencer, eu não consigo ser cheio, eu não consigo permitir com que o Espírito vença. Eu não consigo. Você já tentou pedir? Pedir ao seu Pai Celestial que, mediante um pedido de um filhinho seu, de ser cheio, Ele não nega. Nós precisamos buscar. Em João 7:37, a palavra fala: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem. Nós fomos prometidos de que, se crescêssemos, receberíamos esse Espírito. Você foi selado. Você tem a marca. Mas não pare por aí. Não se contente com o raso na sua relação com o Pai. Peça por profundidade. Peça para ser cheio. Entregue o controle da sua vida a Ele. Alimente ao seu espírito. Ande pelo Espírito. E assim, de forma alguma, vocês satisfarão os desejos da carne. E
por último, em Tessalonicenses 5:19, a palavra diz: não extingais o Espírito. Ouça o que ele diz. Não extinguir o Espírito significa que toda vez que ele fala, você escuta. Significa que todas as vezes que você sente um direcionamento, uma ordem vinda do Espírito que habita dentro de você, você obedece. As pessoas que param no raso, as pessoas que não vão além no relacionamento com o Senhor, as pessoas que decidem não dar ouvidos ao Espírito Santo, estão extinguindo o Espírito que habita dentro delas. Todas as vezes que o Senhor te direciona a alguma coisa e você, como ovelha, reconhece a voz do pastor, mas mesmo assim decide não escutar, você está extinguindo o Espírito de Deus que habita dentro de você. Todas as vezes que no nosso coração o Senhor fala, o Senhor nos incomoda, e nós decidimos ignorar, nós estamos extinguindo o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele mora aí. Ele mora aí. Mas será que ele tem a chave dessa casa? Mas será que ele tem liberdade aí dentro de mexer no que precisa ser mexido e de mudar aquilo que precisa ser mudado? Será que você o trata como um morador de aluguel que não pode tirar nada do lugar, que não pode bagunçar, que não pode renovar a pintura, que não pode derrubar paredes e construir novas, que não pode abrir aquele quarto cheio de entulho, tirar tudo e deixar limpo? Será que você o trata como um morador de aluguel que não pode mexer na sua casa? Ele mora aí. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entregar a chave por completo. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue fazer sozinho. Isso é uma coisa que eu não posso por conta própria e apenas pelos meus esforços humanos realizar. Eu preciso entender que eu dependo do meu Pai, do Abba Pai. Eu preciso entender que no céu há aquele que detém todo o poder de mudar mente e de mudar corações, de mudar a minha mente e o meu coração. Eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso empenhar em esforços, eu preciso apresentar sintomas de quem quer e de quem pede, de quem insiste. Mas Ele é aquele que pode realizar a obra por completo. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Nós precisamos entender que nós dependemos desse Pai. E nessa caminhada, nós somos convocados a um processo de santificação. Nós somos convocados a um processo pelo qual nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos convocados a cada vez mais matar e crucificar o nosso eu. E deixar com que Ele tome as decisões. E deixar com que Ele seja visto e refletido por meio das nossas ações. Esse é o processo para o qual Ele te convida a viver junto dEle. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que nós experimentemos a vontade do Senhor, a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, bate a porta nessa noite para transformar a sua mente e o seu coração. Nós precisamos abrir a porta e deixar Ele entrar. Nós precisamos abrir a porta e deixar com que Ele destrua fortalezas que existem nas nossas mentes. Nós precisamos abrir a porta e dizer: Espírito Santo, você tem liberdade. O Senhor tem liberdade de abrir qualquer quarto de entulho. O Senhor tem liberdade de destruir tudo aquilo que não deveria estar aqui. O Senhor tem liberdade de tirar tudo do lugar e organizar do jeito que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade na minha vida.
Pai, eu te clamo, Senhor, para que o Senhor nos encha. Eu te clamo, Deus, para que seja Tu aquele que vá prover, Senhor, o alimento que nós precisamos dar para que o Espírito vença todas as batalhas que são travadas no nosso interior. Nós precisamos ser constantes nessa busca. Como filhos insistentes que pedem, mamãe, por favor, por favor, por favor, eu quero. Nós precisamos ser constantes na busca, pedindo ao Pai, Pai, por favor, me dê o Teu Espírito, porque Ele não vai nos negar. Nós precisamos depender do nosso Abba Pai, do nosso papaizinho, e caminhar junto com Ele nesse processo de santificação. É para isso que Ele nos convida nessa noite. É para isso que Ele nos convida nessa noite. Estar junto dEle em oração, meditar junto dEle na Sua palavra e cada vez mais dizer ao Espírito Santo para que tenha liberdade. Que o Senhor nos abençoe mediante a Sua própria palavra e que Ele complete nos corações aquilo que Ele precisa. Que Deus abençoe vocês.